É muito cheio e corrida sua agenda, mas que bom que a senhora está aqui comigo hoje para a gente poder conversar um pouco e levar, sobretudo, orientação aos nossos internautas, aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, de modo geral, aí que estão desde a internet e a rádio. Então, Suzana, fica à vontade, seja bem-vinda, muito boa tarde. Ô, Diógenes, muitos já lhe conhecem, mas não mas custa eu vou nada. me apresentar, né? Quero agradecer, a você por lembrar de mim, E assim, mesmo diante dessa correria, eu não poderia nunca lhe dar um não, A sua família faz parte da minha família, a gente já se conhece há muito tempo, Suas irmãs fazem parte da minha vida em si e eu não poderia deixar de estar aqui, E com um tema tão relevante quanto esse, Mas boa tarde aí a todos os ouvintes, o Léo que está aqui com a gente, E não é um momento de saúde, mas é o consultório emocional. Eu adorei esse chamado, viu? E me apresentar, Para quem não me conhece, eu sou a Suzana, As minhas formações, eu sou nutricionista, eu sou farmacêutica, eu sou biomédica, tenho alguns pós-graduações, E fiz um mestrado, doutorado e vem outros cursos por aí, mas eu sempre falo que a minha melhor graduação de todas, Diógenes, é gostar de pessoas. Uhum. Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de pessoas além da doença do que ela vê, E sempre quando me perguntam, Suzana, o que é que você trata? Eu falo, eu não trato doença. Eu trato o paciente, Uhum. Então, é mais ou menos isso. Então, esse tema muito relevante que a gente vai trazer aqui para vocês hoje, que pode, de alguma forma, ajudá-los, E que tema seria esse, hein, Diógenes? Que eu vejo que já tinha gente ali me perguntando no direct. Vocês vão falar sobre o que bem hoje, hein? O que é que a gente tem tanto aí a compartilhar nesse universo aí da psicologia, para a condição da nutricionista, pela condição da biomedicina, da farmácia, enfim, o que é que a gente tem aí em comum, Todos nós precisamos compreender que existem aí inúmeras condições fisiológicas e biológicas que estão diretamente ligadas com a nossa saúde mental. Então, hoje a gente vai tratar dessas vitaminas, desses nutrientes que muitas vezes estão aí desregulados e que vão se apresentar no nosso corpo como sendo uma condição parecida com doença mental. Então, hoje a gente vai pontuar isso para vocês, tentar deixar bem claro. Então, se você está aí nos ouvindo, nos assistindo, pergunte para a gente que a gente vai daqui a pouquinho responder a vocês diante dessas questões, além de dicas incríveis que a gente vai deixar para vocês daqui a pouquinho, tá? Isso mesmo, Diógenes. E assim, com essa condição nutricional, como você questionou, eu sempre falo que antes de toda depressão, antes de toda ansiedade, com muita autoridade, eu vou falar para vocês, existe algum déficit de vitaminas e minerais aí por trás disso, tá? Claro, tem patologias que vêm da genética, tem patologias que vêm que já vêm da estrutura mesmo do paciente, mas muitas vezes há um déficit de vitaminas, E a gente sabe que nosso corpo ele é uma máquina igual um carro, é uma máquina que precisa de ajustes e às vezes a gente não consegue dar esse ajuste necessário. E lembrando aí, gente, que hoje os níveis laboratoriais, infelizmente, não são os níveis compatíveis com a nossa realidade. Eu vou falar aqui para vocês de forma mais simples, eu vou dar um exemplo, tá? Níveis de vitamina B12. A B12, se você me pergunta assim, Suzana, qual a melhor vitamina para o cérebro? Qual a vitamina que o cérebro necessita para que ele possa pensar, para que ele possa agir, para que ele possa não esquecer? Seria a vitamina B12. De preferência a metilcobalamina, que é a forma ativa da B12, porque a gente encontra hoje a B12 muito em drogaria, a cianocobalamina, que vem do cianeto, aí já é uma droga. Quando eu falo aqui, eu falo da metilcobalamina, que é a B12. Então a deficiência da B12, ela traz um desgaste neuronal muito grande e muitas vezes, Diógenes, confundido com Parkinson. Às vezes o paciente apresenta um quadro de Parkinson, mas ele tem uma deficiência de B12 por trás. Apresenta um quadro de esquizofrenia, uma deficiência de vitamina B3 por trás daquilo. Apresenta uma depressão, é uma deficiência de vitamina D3 por trás daquilo. Então, olha a importância de se verificar esses níveis de vitaminas e sabendo, gente, que os níveis laboratoriais hoje não são mais tão compatíveis. Lá no laboratório ele fala o seguinte, que o nível correto da B12 é de 100 até 500. E a gente sabe que isso tem uma variável muito grande, varia do paciente. A tua estrutura não é igual à minha estrutura. O seu peso não é igual ao meu peso. E como é que eu posso dizer que a sua vitamina B12 150 está ideal?
Então, isso aí precisa de uma avaliação clínica. É por isso que eu sempre falo que a clínica ela é soberana. O que é soberana? Ela vai além dos exames. Então, 3 vitaminas que eu diria para você que são ideais na vida: D3, B12, B3. Toda esquizofrenia tem uma deficiência de vitamina B3 por trás, niacinamida. Olha que interessante isso. Sim, não é? exatamente. E a B12, o esquecimento. A gente vê muita gente falando, depois do Covid, ou então ultimamente eu ando muito esquecido. Eu tenho uma paciente que ela fala assim: eu procuro o óculos no meu rosto, eu esqueço onde está o óculos. Olha o nível, gente, né? E quando a gente vem olhar, é uma deficiência de metilcobalamina, a B12 está baixa, né? Uma deficiência de zinco, de vitamina C, entre outras vitaminas. Então, olha como isso está correlacionado. A falta dessas vitaminas, elas podem trazer até a demência. E muitas vezes ser confundido, né? Com demência, com outras coisas, com ansiedade, quando na verdade é uma falta de vitaminas e minerais. Exatamente. E aí a gente traz essa condição de análise primeiro e depois de acompanhamento, que é fundamental. A gente não consegue tratar nenhum ser humano sem que a gente consiga dar uma sequência nas etapas de intervenções. E aí compreendam o seguinte, senhores e senhoras que nos escutam, que nos assistem. Quando nós recebemos uma demanda que a gente vai pontuar, todos os pontos que estão ali em desajustes, a gente está trazendo para vocês qualidade de vida. Isso. Por mais que você tenha um comprometimento que de repente leve anos aí para você conseguir se reorganizar, ou que de repente você precise de tempos ou de uma carga de tratamento pré-determinado ou não, você precisa compreender antes de tudo que estar atento e conseguir identificar aquilo que está lhe incomodando, que está lhe trazendo prejuízo, vai lhe trazer a partir dali, tá, uma melhora, uma condição de você ficar mais tranquilo por saber o que está sentindo. Você vai ficar muito mais produtivo porque vai saber caminhar na direção certa daquilo que lhe incomoda, daquilo que lhe atrapalha em alguma ocasião, seja lá pessoal ou profissional. Então é fundamental que a intervenção seja de modo orientada e direcionada por quem realmente está ali conseguindo lhe explicar, lhe direcionar e fazer com que você tenha, sobretudo, conforto e qualidade de vida. Tá? Quando a gente traz o contexto universal de saúde lá pela OMS, não é eliminar uma doença ou outra, não. Saúde significa você conseguir gerenciar ela e conseguir lidar com suas demandas, independente de ter ou não um momento de adoecimento. Então, vamos trabalhar em cima disso. E até, Diógenes, você falando isso, tomar de forma devida, né? Sim. Porque a gente sabe que a vitamina D3 sozinha, tá? Ela sem a K2 e sem a vitamina A, ela dá uma calcificação renal. A gente sabe que a vitamina E sozinha, se ela não for na forma de tocotrimax, ela pode dar um problema no fígado. Sim. A gente sabe que a metilcobalamina, se ela for tomada de forma indevida, sozinha também, sem a ajuda das outras vitaminas, ela pode dar intoxicação, causar intoxicação no paciente. Então é por isso que existe esse olhar, toda essa organização, né? E aí eu sempre falo, você tem sintomas, não é, de tristeza, de ansiedade, de angústia, você tem que verificar os seus níveis de vitaminas também, porque muitas vezes também está correlacionado. Sim, não é verdade? Exatamente. Você, doutor Diógenes, como psicólogo que pega muitos pacientes com todas esses problemas, ansiedade, insônia, inquietação, irritação, impaciência, tantas coisas que às vezes a pessoa nem sabe o que significa. Perfeito. E ali por trás tem escondido uma hipovitaminose, não é? Uma hipovitaminose. E por mais, gente, que a gente tenha a melhor alimentação do mundo hoje, o nosso solo, infelizmente, ele não tem mais a mesma fertilidade. A gente não tem mais um solo rico de vitaminas e minerais. Diante de queimadas, diante às vezes de excesso de chuva. Hoje eu vinha saindo daqui, de lá do Instituto Rápido, e eu escutei a minha mãe comentando com a secretária. Eu nem passei na casa dela, senão ela me puxava, mas eu escutei ela dizendo assim: as frutas hoje, elas não amadurecem, elas apodrecem. E eu tive muita vontade de voltar lá e explicar ela o porquê, mas é justamente isso. Agora, esse tempo de chuva excessiva, as frutas elas perdem muitas vitaminas e muitos minerais e realmente elas apodrecem, elas têm muita água ali dentro. Sim. E aí o que é que acontece? Essas frutas não têm mais a mesma vitamina C que antes, não tem mais a mesma B12 que antes. A carne hoje, devido a tantos amaciantes usados, a tanto congelamento, ela não consegue mais ser tão rica em ferro como antes. Sim. Então, por mais que a gente tenha uma alimentação 100% saudável, se a gente quiser ter qualidade de vida, a gente precisa de alguma forma suplementar de forma correta.
e trabalhar essas questões emocionais, né? Sem dúvida. Não adianta também fazer de forma sozinho desorientada, né? Não adianta chegar na farmácia ou chegar em algum lugar. Faça aí, formule aí um vitamina B12 para mim, sem saber exatamente a que nível está a sua condição, né? A que nível. Só achar que porque está com a memória fraca, né? Porque a gente sabe hoje que o Alzheimer, ele está muito correlacionado à deficiência da B12. Um paciente que já tem Alzheimer na família, ele precisa ter uma B12 acima de 800. Se ele tiver uma B12 abaixo de 800, ele tem uma predisposição absurda disso, né? Ah, mas a D3, um exemplo, causa problema renal. Não, gente, a vitamina D3, ela só vai causar calcificação renal se ela tiver sem a K2. A K2, ela é uma GPS, ela é um GPS, ela leva a D3 para o lugar correto. Sim. Eu nunca prescrevo D3 sem K2, nunca. Sempre a D3 tem que estar associada com a K2, com a A e com algum polo de tocotrienóis, que são vitamina S, que são antioxidantes. É mais ou menos assim, para entender, eu brinco. Eu falo assim, Diógenes, que é mais ou menos você comer feijão sem arroz, né? Tem que ter os dois juntos para você ter. E quem é do sítio que vem lá da terra mesmo tem que ter feijão, arroz e farinha. Porque senão não tem aquela liga. É igual as vitaminas, elas precisam de um ajuste uma da outra. Né? Então, é mais ou menos isso. Já tem um ouvinte aqui que me perguntou aqui no direct do Instagram, mas vamos falar mais, daqui a pouco eu abordo a pergunta dela. A pergunta, se for mais pra frente, a gente... se quiser, já pode abrir agora. Não, mas a gente fala já. E qual seria, então, doutora Suzana, o tempo periódico adequado pra gente fazer esse monitoramento das nossas taxas, por exemplo? Eu nunca fiz. Vamos considerar que eu de hoje nunca fiz no exame. Qual seria o tempo que eu pudesse fazer daqui pra frente de forma... preventiva, já que nós não temos essa cultura, infelizmente, de ser preventivos, né? É verdade, infelizmente. A gente só procura o psicólogo quando está depressivo, toma a vitamina quando já está muito mal. Quando tá... Eu falo, tem uma paciente minha que ela falou, eu não preciso mais de terapia. Eu falei, meu amor, agora que você precisa. Quando você está bem, agora que você vai descobrir algo que você nem imagina. É agora que você necessita. Então, esses exames, eu falaria a você com muita clareza, se você é um paciente assintomático, não tem sintomas, não tem depressão, não tem ansiedade, não tem insônia, não tem falta de apetite, se você está bem, eu falo que você deveria fazer uma vez por ano, mas se você é um paciente que já apresenta alguns sinais e sintomas, porque eu sempre falo que a clínica é soberana, ela vai além, eu acho que você deveria fazer de 6 a 8 meses, pelo menos os básicos, como... um hemograma, uma vitamina D3, uma B12, uma vitamina C, um cálcio, uma glicemia, uma ferritina. Olha, Diógenes, não fugindo da tua pergunta, mas mulheres com queda de cabelo, gente. Queda de cabelo, mulheres têm que ter ferritina acima de 80. E lá no exame laboratorial fala que é de 10 a 300. Tudo bem que é de 10 a 300. Aí eu pego uma mulher da minha idade, 42 anos, mãe de 2 filhos, tem uma vida intensa. Se a minha ferritina tiver 10, será que eu vou estar bem? Lógico que eu não vou estar. Ferritina tem que estar acima de 80, senão você não tem cabelo, senão você não tem unhas. Você vai ficar sempre deficiente, vai acordar sempre muito cansado. É comum que a mulher sempre tenha uma condição de renovação muito intensa no cabelo, mas cair, não nascer e não ter mais, aí uma preocupação. Isso mesmo, Deus, muito bom. Então a mulher, eu sempre falo, mulher com queda de cabelo, tem que dosar a ferritina. Se ela tiver abaixo de 80, é necessário suplementar. Infelizmente, nesse caso, a alimentação ela vai demorar muito para subir esses níveis e precisava ser uma alimentação muito de alto nível. A gente ia ter que olhar o que a nossa comida comeu. Olha que interessante. O que a minha comida comeu? O que foi que a galinha que eu comi comeu? Entendeu? O que foi que a fruta que eu comi tinha lá na raiz dela? Tinha adubo? Tinha o quê? Então, é muito intenso isso, entendeu? E é muito difícil você encontrar orgânicos hoje, você encontrar tudo livre. E eu nem falo muito sobre isso porque se torna impossível, Diógenes, entendeu? Eu frustro a população. Então, a gente tem que dar condições que eles consigam realmente fazer, né? Exatamente. E aí essas baixas de taxas, elas podem acontecer de forma súbita a partir de um adoecimento ou vão sendo como se fosse uma ladeirinha descendo ali devagarzinho, ou ela pode cair de vez em alguma sintomatologia? Excelente pergunta, tá? É muito comum a gente pegar de forma súbita. Eu atendi um paciente que ele teve um diagnóstico de Alzheimer e veio pra mim, ele não conseguia nem entrar na minha sala, ele entrou perdido, ele queria entrar no banheiro, não sabia quem estava do lado, que era a filha, e aí eu disse, olha, eu não vou poder fazer nada, agora a gente vai pedir todas as vitaminas, ele vai continuar tomando a medicação prescrita pelo neurologista. Quando a gente pediu a vitamina B12 dele estava 50. Eu tenho 22 anos de formada. Eu nunca vi na minha vida de hoje uma vitamina B12 tão baixa. Ali foi uma queda
súbita. Entendeu? E aí, a gente fez intramuscular, Diógenes, ele tomou por volta de 10 da manhã, ele ficou o dia no instituto, 4 da tarde, ele saiu sabendo quem era a filha, desceu as escadas, ainda um pouco perdido na questão da lateralidade, do local, mas já conhecia. Então, isso pode acontecer de forma súbita, tá? De um estresse muito grande, alguma perda de um ente querido. O seu corpo, ele necessita e ele recolhe aquela vitamina toda de uma vez para você sobreviver. Suprir aquele... E suprir aquele momento. E em seguida, você pode ter um paciente também que vai caindo aos poucos. Sim. Vai caindo aos poucos. Vai descendo de forma sutil. E aí ele vai se sentindo cansado ao acordar, ele vai se sentindo... Qualquer notícia para ele é um impacto muito grande, ele treme, não é? A falta de magnésio faz isso, Diógenes. O paciente, ele cai um negócio, ele se assusta. Tem um grito, ele diz, meu Deus, morreu alguém. Tudo ele pensa pro negativo, ou ele tem sustos com coisas mínimas. Que a gente diz, menino tá assustado, isso é falta de magnésio. Olha que interessante. E o solo tá pobre, o solo não tem mais magnésio hoje. Magnésio é um dos suplementos que não adianta. Você pode comer a melhor comida do mundo, do Brasil inteiro, fora do Brasil. Não tem mais. Exatamente. E com relação à insônia, que é uma das coisas que as pessoas muito reclamam. Nós temos hoje uma vida muito acelerada, né? Infelizmente, nós já estamos acostumados a botar a culpa só no tempo e não ser responsabilizar mais por nada, que é um... Esse foi pra mim, viu? É uma Esse questão... que você tá falando, tá caindo a ficha em mim. Tem uma luva aqui caindo, tudo é culpa do tempo. É uma questão cultural que a gente tem, ultimamente, trazido muitas responsabilidades, cada um com seus afazeres. E a gente acaba botando muito culpa no tempo e não faz exatamente o que seria adequado. Então vamos pensar o seguinte, dentro dessa condição emocional que a gente tem de prejuízo com relação a sono e até mesmo a estar produtivo, né? É uma conta que nunca vai fechar. A conta da falta do sono, Diógenes, ela é impagável. Assim, você pode tentar pagar dormindo dia, dormindo outro dia. É uma conta impagável. Eu tenho muita dó de quem dá plantão, entendeu? Dos profissionais que dão plantão, porque ele pode no outro dia dormir que não dorme, porque ele tem outro trabalho, tem filhos, né? Mas é uma conta que não se paga, é um sono que não se repara. E quais vitaminas a gente poderia entrar aí? Fazer, para tentar recompor o que ele não vai manter no padrão de saúde biológica que ele teria se dormisse à noite. Perfeito. A primeira coisa é dormir à noite, né? Isso aí é impagável, não tem como, né? Não tem preço, tem valor. Mas se você não pode fazer isso, o que é que eu oriento, gente? A gente tem a melatonina. A melatonina com a B6 e o magnésio glicina. O magnésio glicina, Diógenes, ele é um magnésio que ele relaxa, ele apaga o cérebro, ele vai ajudando o cérebro a relaxar. A vitamina B6 é uma vitamina que ela acalma. E a melatonina, a gente já sabe que ele é considerado o hormônio do sono, né? Ele ajuda a você chegar no sono REM, que é o sono reparador. Vamos supor, eu tenho um débito de sono muito grande, eu durmo muito tarde e acordo muito cedo. E por que você dorme tarde? Por conta dos meus afazeres. Eu chego em casa à noite, eu tenho que suprir necessidade de mãe, de fazer feira, de organizar a casa. Então a melatonina, ela me ajuda nisso. Aí os chás também, né? Eu gosto muito de chá de mulungu, chá de passiflora. E a própria limpeza, não é? Das redes. A própria limpeza, o que você vai fazer antes de dormir. Pronto, você como psicóloga, eu vou aproveitar para mim essa dica também, tá? O que você consegue nessa área sua orientar o paciente para que à noite ele consiga desacelerar mais? Porque eu mesmo eu parei já café, gente, eu não tomo mais café depois de 3 da tarde, porque eu realmente tomei consciência que estava me prejudicando. Fica acelerada? Eu ficava mais do que eu já sou, né? Eu não conseguia nem falar, porque eu tenho que fazer tudo e organizar tudo. E as vitaminas, elas me ajudam no sono REM, mas o que é nessa parte, assim, você como psicólogo, que você poderia dar uma dica para que a gente pudesse realmente desacelerar e fazer algo que pudesse nos beneficiar para que a gente possa ter uma noite melhor de sono? Tá, olha só. Eu preciso que vocês entendam que enquanto fisicamente eu tenho uma limitação, eu só alcanço onde minha mão chega. Emocionalmente e psicologicamente é a mesma forma. Todas as vezes que eu tento abarcar além do que eu posso emocionalmente, isso vai me trazer consequências pequenas, né? Um estresse, uma raiva, uma preocupação, né? Uma angústia e tantas outras coisas que são ditas assim, não são uma doença ainda, é um sintoma pontual. Então, quando isso tende a se repetir, isso vai me trazer as consequências psicossomáticas. Aí eu posso também trazer uma queda de cabelo, eu também posso trazer um hematoma na pele, eu posso apresentar de repente uma condição intestinal que não é um problema realmente alimentar e nenhuma infecção. Uma cândida. Uma condição, exatamente.
E tantas outras coisas que nós apresentamos, coração acelerado, taquicardia, boca seca, que estão aí relacionadas geralmente à condição Mãos frias. Ansiosa. Então, principalmente, tensão muscular. Nosso corpo ele fica como se estivesse pronto para a batalha a todo instante. Então, para um final de dia, o ideal é que você consiga chegar em casa do seu expediente e você vai ver o que você tem que ver na sua casa. Se você tiver filhos, vai brincar com seus filhos. Se você tiver esposa ou esposo, né, vai interagir, vai conversar, para que você consiga, de fato, viver a sua condição humana. Nós estamos automatizados, praticamente. É verdade, tá? Isso é verdade, Quanto mais... Outro problema que eu costumo orientar. Se você precisa da rede social para trabalhar, se você é um profissional que usa a rede como um canal de acesso aos seus clientes, né, ou aos seus patrões, perfeito. Você está certo, precisa usar a rede social um pouco mais do que quem não precisa. Mas se você é um tipo de profissional que não usa a rede social para o trabalho, você não ganha dinheiro com ela? Não, ganho não. Então você precisa ter uma só para ficar, digamos assim, mais ou menos por dentro do que está acontecendo nas tendências, mas você não precisa ter mais de uma rede social, né? Já tive situações de receber paciente de ter 5 redes sociais. Né? Instagram, TikTok, aquele Tremes, que eu não sei nem o nome para chamar, Facebook e YouTube e tantas coisas. Você não vive, porque a rede social lhe abduz, literalmente. Isso então, é uma verdade. Viu? Elimine, tá? A higiene mental é você conseguir primeiro policiar-se pela questão da rede social. A rede social, ela é uma desgraça na vida humana. Quanta verdade. E sabe o que eu amei aí, Diógenes, que você disse? A gente só alcança até onde a nossa mão vai. Até onde a mão vai. Gente, como eu vou usar isso, viu, agora? Como eu vou usar isso pra minha vida? Porque eu sempre tô querendo ir além do que a minha mão vai, entendeu? Outra coisa que eu costumo dizer, né? Desculpa interromper, né? Procure o seu lugar. Como assim, Diógenes? Você precisa assumir o seu ponto. Não queira resolver nada dos outros, não, porque não dá certo. Se o outro lhe pedir ajuda, você ainda pode fazer um esforço e ir lá. Mas se o outro não lhe pede, como às vezes nós temos esse mau costume de querer fazer mesmo sem o outro pedir, procure seu lugar, fique no seu. Tá vendo? Quem aí, gente, não fica tentando ajudar todo mundo, tentando fazer pelo outro, tentando isso ou aquilo. E olha aí, tá vendo dicas? Essa daqui eu vou levar pra minha vida, tá? Eu vou botar minha mãe e vou ver até onde eu posso ir. É verdade, viu? Porque eu sou difícil de convencer, viu, Diógenes? E de querer muito de querer fazer. Então... Olha como isso tudo é interessante. E também não adianta você suplementar e depletar tudo. Depletar tudo como? Viver no estresse, viver como ele fala no corpo na batalha, o corpo tá sempre rígido, pronto ali para agoniar, sempre balançando a perna, sempre agoniado. Então olha aí, gente, como isso tudo vale a pena, né? E como a gente parar e ser o que a gente é quando chegar a casa. Chegamos à nossa casa, vai brincar com o nosso filho, vai conversar com o marido, vai fazer as coisas que estão ali, que nos dão prazer. Às vezes a gente sai do trabalho, mas o trabalho não sai da gente. Sim. A gente continua trabalhando muito. E não vale a pena porque a vida passa, né, Diógenes? Isso aqui passa. E a gente vai embora, às vezes nem tchau a gente dá, né? Não dá tempo. Não dá tempo de dar tchau. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso, mas é isso. O que é que você tem de perguntinha? Já vou perguntar, Vamos vou passar lá. aqui o caminho. E aí o ponto fundamental é ficar atento ao tanto de tempo que você dedica a condição do celular, principalmente, que é um dos pontos que mais nos suga, tá? Nós, enquanto seres humanos, temos essa condição de o telefone veio com uma finalidade e depois ele acabou assumindo o lugar de muitas outras. E também não nos permite mais sair do trabalho. Tem algumas funções que vêm para casa, mas o trabalho vem dentro do celular e você fica ali o tempo todo sendo impulsionado, né? Sendo obrigado a dar uma sequência, e isso é ruim, porque você... Quem aí já pegou o telefone e ia passar meia hora quando olhou 2h30? Ou ia pegar o telefone para olhar a hora e parou para responder a mensagem e passou 15 minutos. Não, 40, não tem 15 de hoje, tá. Entendeu? Eu pego meu telefone de manhã 4h50 às vezes, vou responder uma mensagem quando eu olho 5h10, digo, meu Deus, eu tô atrasado para academia, saio correndo, digo, o negócio é não pegar mais esse fundamental, negócio. Né? E me conta o seguinte, como é que seria, né? O que a gente pode fazer, então, para quem quer buscar aí uma rotina, para que, de fato, não entre numa condição grave ou, pelo menos, preocupante dessas disfunções aí por conta das taxas, né? O que é que você sugere para que a gente comece... A primeira coisa... Desenvolver novos hábitos a partir de agora. A primeira coisa, gente, que eu sempre falo, né? Tem vários podcasts, vários cortes meus aí. E eu sempre falo o seguinte, de hoje não se tem saúde sem atividade física. Não existe essa possibilidade. Sim. Descarte. Se você não pratica uma atividade física, pode saber que você vai adoecer. Nós temos 2 poupanças na vida, tá?
Uma é de dinheiro, que a de dinheiro é dinheiro, né? E a segunda é de saúde. E a poupança de saúde, gente, ela tá na massa magra. Ou você pratica atividade física, ou você pratica musculação, ou você não vai ter saúde. Ah, Suzana, mas eu não tenho tempo. Então faz igual a mim, vai 4h30 da manhã. Ah, mas 4h30 eu não tenho, eu não consigo ter disponibilidade, eu me sinto muito cansada, você tem que ir com a disciplina. Eu falei isso hoje de manhã. Hoje eu acordei e fui com a disciplina. Eu venho saindo de uma gripe, né? Eu trabalhei muito no final de semana, botei meu corpo, fui na minha mão, onde a minha mão não podia ir, fui a mais, e aí adoeci. Coisas que eu não adoecia há anos, né? E aí, o que acontece? Eu tô indo pra academia na base da disciplina. O que é a disciplina? É fazer o que você tem que fazer, gente. Tudo bem, eu já não tava muito bem, eu não malhei pesado. Eu fiz uma esteira, eu malhei um superior, mas foi eu por fui. Obrigação. Isso mesmo. É melhor ir por obrigação agora tendo saúde do que ir o médico dizendo, se você não malhar, você morre. Você morre, pronto. Perfeito, perfeito, perfeito. Ou vai adoecer gravemente, né? Então, a primeira condição para isso é a atividade física. Ah, eu não tenho dinheiro para ir, então vai fazer uma caminhada, vai jogar bola, vai fazer alguma coisa que lhe dê prazer, que libere serotonina, que você leve sol, que você saia de casa. A segunda coisa, gente, é dar sempre preferência, não é? Eu falo a descascar mais e desembrulhar menos. Você tem que procurar alimentos que você possa descascar, como inhame, batata, macaxeira, ovos, né? Eu falo, você come 3 ovos por dia, você come 3 frutas por dia, você toma água de coco, você bate sua meta de minerais, porque a água de coco tem todos os minerais que a vida precisa. 3 frutas, você bate sua meta de todas as fibras, não é? E 3 ovos, você bate uma meta de proteínas. Então, consome 3 ovos, consome 3 frutas, toma água de coco por dia e dá preferência a inhame, batata, macaxeira, abóbora, que são alimentos ricos que vêm da terra, vêm debaixo do chão. Então eles têm mais sustento pra gente, né? Lá em casa sempre de manhã ou é inhame, ou é batata, ou é macaxeira, a gente sempre dá preferência a esses alimentos, porque são alimentos mais ricos e são alimentos fáceis de encontrar aqui na nossa terra. Sim, e pra quem faz cuscuz, que nem eu, faz o quê? Pode comer cuscuz à vontade. Com ovo. Bota um molhinho de carne no cuscuz, entendeu? Já evita um pouquinho o leite, porque o leite ele é mais inflamatório, né? Esse paciente, geralmente as pessoas têm mais intolerância à lactose, ou sentem mais inflamado, estufado o abdômen, né? Então, dá preferência ao cuscuz com um caldinho de carne, com um ovinho cozido. E pra você, não sei se você sabe, mas já existe o cuscuz não transgênico. E é o mesmo valor. Sim. Eu comprei até esse final de semana antes com o Recado Nobre. Não é fazendo propaganda, mas eu fui lá domingo e comprei, entendeu? Tava R$4,70, meio quilo. Então você pode comprar o cuscuz já não transgênico, né? Que tem o São Brás não transgênico, porque a molécula transgênica ela é modificada. E é o mesmo valor, é só você ler lá no rótulo, ele não tem o Tzinho, não é transgênico, e dá pra você comer diariamente. Certo. Dá pra comer todos os dias. E se você quer baixar o índice glicêmico do cuscuz, se você é diabético, segura aí essa dica. Quando for fazer o cuscuz, polvilha nele quinoa ou chia. Em cima. E aí não muda o sabor do cuscuz e ainda baixa o índice glicêmico para quem é diabético vai poder comer à vontade, tendo todos os benefícios de cuscuz quentinho com um ovinho maravilhoso. E para quem tem o tal temido colesterol, o que é que faz? O colesterol, aí eu sempre peço para misturar o cuscuz amarelo com o branco e colocar a quinoa. A quinoa ela tem um poder muito grande de baixar o colesterol. A quinoa é um grão, gente, também super fácil de encontrar, tá? Você polvilha quando você molha a massa do cuscuz, que você vai colocar no cuscuzeiro, você já polvilha e ela cozinha junto com ele. Não muda o sabor e ajuda muito a baixar. Mas lembrando, colesterol, gente, a melhor coisa para baixar colesterol é a atividade física, tá? Suplementa ômega 3, mega DHA e pratica atividade física. Para não ficar com risco de infarto, AVC e outras coisas mais. Seria muito bom que a gente conseguisse ter aí essa condição preventiva para todas as coisas da nossa vida. Seria o ideal, né, Diógenes? Nós sofremos muito hoje com essa condição de só cuidar de algo quando já está aí doente, ou totalmente prejudicado ou às vezes nem tem mais o que fazer, né? Aí só vai fazer um paliativo. Alguns pacientes já chegam em um estado muito grave, né, como câncer e outras situações mais severas que realmente é só um paliativo mesmo. Além dos exames laboratoriais, existem outras formas de poder identificar se a pessoa está com alguma deficiência de vitamina em alguma área que a pessoa de repente não tenha? A melhor forma, tem outros exames como salivares, testes genéticos e outras coisas mais, mas são exames muito caros, entendeu?
Hoje, as vitaminas, elas estão bem acessíveis, os valores. Eu lembro que antes do Covid, uma vitamina D3 no laboratório era R$200, hoje não chega nem a 40. Então, os níveis, os valores caíram muito, né? Então, hoje está mais acessível. Então, eu sempre falo, o melhor é fazer os exames de sangue, porque são mais baratos, de fácil acesso, a gente tem aqui na cidade. Existem outros, como eletromiografia, outros exames, mas seriam muito caros e geram uma despesa muito alta e também não tem a mesma precisão sanguínea. Entendeu? Entendi. Para quem é jovem, quem está aí na adolescência, antes de chegar à vida adulta, o que é que se recomenda? Já que, infelizmente, a nossa geração, de 2020 para cá está com hábitos muito disfuncionais. A nossa geração, ela não leva sol, tá? Ela anda muito encapuzada. Ela anda muito coberta, entendeu? Eu fico olhando os amiguinhos dos meninos, eles usam muito casaco preto com capu. Então, eles não veem a claridade do sol, né? Eles não comem frutas, né? Tem uma dificuldade, fumam vape. Muitos não pisam no chão. Não pisam no chão, não brincam solto. Então, essa geração, filha, ela precisa primeiro de terapia para que, às vezes, que já vem dos pais enxergar mesmo, o sentido da vida. Enxergar o sentido da vida. Não adianta eu tacar uma B12 nele se a cabeça dele, entendeu? Tá se sentindo mudar, tem que ver esse parâmetro, né? Precisa de ajuda e tem que desmistificar essa questão de que terapia é só para quem é louco, para quem está doente emocionalmente. Não, todos nós, gente, precisamos, todos nós temos algum emaranhamento aqui dentro. Todos nós carregamos algo que vem da infância ou que vem, às vezes, até de geração anterior. Então, a gente precisa disso. Então, eu falo para esse paciente jovem que ele precisa, primeiro, ter essa mudança, não é? Atividade física, pisar o pé no chão, mudança de hábitos e os exames laboratoriais mesmo. A gente está pegando muito jovem com D3,19, D3,15. Vitamina C, eu não pego ninguém com a vitamina C boa mais, porque eles não usam mais limão, não comem frutas. É um problema, almoçam nesse miojo, tomam Coca Zero. Isso, achando que não tem açúcar, que não prejudica. Porque na verdade a Coca Zero é uma ilusão, né? Eles falam, não tem, tá tudo bem. Saiu um estudo recente agora, Diógenes, que entre a zero e a normal é melhor a normal, tá? Tem menos... Pelas toxinas pelas toxinas, pronto. Lá no formulário. Tem menos ingredientes. Isso. Entendeu? Então vamos pensar o seguinte, em algumas situações até as pessoas me perguntam, Luciana, qual é o problema dessa geração agora? Eu respondo prontamente. O problema dessa geração agora são os pais deles. Porque em algum momento acharam que facilitar tudo na vida deles seria bom para eles e na verdade está sendo péssimo, porque você está colocando o seu filho numa condição de literalmente inútil para a sociedade e até para ele. Tá? Até para ele. Fundamental. Faça com que esses jovens interajam com as pessoas como seres humanos competentes e que devem estar, participando das demandas sociais e faça com que esses adolescentes realmente aprendam a buscar, vivenciar e construir a sua caminhada. Não adianta, não dê nada pronto para o seu filho porque você está colocando ele numa condição de inutilidade. Estimule, incentive, provoque ele para ver se ele realmente consegue buscar as coisas que ele se encontra em qualquer área possível, seja lá no atletismo, seja lá nas tecnologias, mas ele precisa ter um momento onde ele sai dessa função e ele vai viver com o colega sentado na calçada de casa jogando bola, andando de bicicleta, tá? Não adianta passar 20 horas do seu dia na frente do computador dizendo que está conquistando nada, que você está conquistando uma doença. Ou algumas, tá? Preocupante. Muito preocupante, né? Isso que a doutora Suzana coloca é muito importante. Estar em contato com o sol, ver a luz, conversar com pessoas, botar o pé no chão, comer coisas que realmente sejam comidas, que tem muitas coisas que a gente vê aí vendidas em alguns ambientes que não são comidas, nós humanos comemos de teimosos e de pouco inteligentes que são, mas não são comidas. Fundamental. Não são alimentos, né? Aquele é produto alimentício que vai trazer muito malefício. Sim. Olha como rimou, produto alimentício que vai trazer muito malefício. Então é mais ou menos isso, né? E certa vez, você falando agora, Diógenes, sobre isso dos filhos, o doutor Laí falou assim, alguém questionou sobre os bens dele, né? E ele falou que estava tudo muito bem resolvido já. Ele tem 4 filhos e ele não ia deixar nada para nenhum. Pronto. E eu olhei assim, e naquela hora eu achei Meu aquilo Deus, assim... que ingratidão da parte. Não, eu não achei ingratidão, eu achei assim, coragem dele, sabe? Porque ele não é um cara que tem 1 milhão, 2 milhões, ele é um cara bilionário, né? Ele disse, já tá tudo resolvido, onde tal. Eu disse, mas aí eu só fiz olhar para ele e fiz, doutor Laí, mas como assim? Ele fez, Suzana, tudo que eu teria que dar eu já dei em vida. Todos têm informação, todos estão aí, todos já sabem fazer o que quiserem. E o que não quiseram, tudo bem, eu aceito. E aí, olha como isso é grandioso, né? Porque às vezes a gente fica ali
lutando, buscando. Querendo material, Entendeu? e falta o básico. O básico. Que é o contato. Que é o contato. O contato humano, ele é, acima de tudo, além de ser, né, estimulador, ele é curativo de muitas problemáticas que nós desenvolvemos, né, tanto psicológica quanto fisiológica. Né? O contato humano, o afeto, a presença. Nenhuma inteligência artificial tem isso. Não existe. Você pode ter 200 milhões de IA a seu dispor, você nunca vai saber o que é afeto. Carinho. É contato, beijo, abraço, né? Fica distante isso, fica distante. O cheiro, né? A memória afetiva, o cheiro, né? De a gente lembrar de algo, de fazer algo. Né? Exatamente. A IA pode lhe ensinar tudo, mas ela jamais vai lhe fazer sentir a sensação de lembrar do cheiro da sua avó. Da sua avó, da sua Ela mãe. jamais vai lhe fazer ter a sensação de salivar por um cheiro que você lembra que a sua avó de uma comida, de um alimento fazia, que a sua mãe fazia. Isso, tá? Isso você nunca vai conseguir ter em lugar nenhum, a não ser a condição do afeto, né? A IA nenhuma vai fazer você lembrar do sabor que tinha a merenda da sua escola quando você estudava lá na década de 90, por exemplo. Do cheirinho da vovó, né? De alfazema, do cabelinho, enfim, não tem, isso, verdade. não dá. Então, a condição da IA é um artifício que serve para muitas coisas dentro da condição profissional. Isso. Onde envolve a condição humana das relações. Não adianta se basear pela IA que você está vivendo um universo que não é seu, tá? Vamos botar o pé no chão enquanto ser humano. Procure seu lugar e vá viver o que é seu. Né? Maravilha, adorei esse fundamental. Procure seu lugar, viu? Tá caindo aqui, Já viu? pergunta o quê? Olha essa pergunta que mandaram pra ele. Tem uma cliente aqui, Sim. Maíra, ela pergunta assim: tem dias que fico mais sensível, meio chorona e pensativa. Meu aniversário me trouxe muitas lembranças. Pergunta ao Dr. Diógenes o que pode ser isso. Pois bem, o fato de estar um dia mais sensível, chorosa ou não, isso é uma coisa comum. Principalmente para aquelas pessoas que estão aí, às vezes, se sentindo um pouco só, mesmo tendo companhia física, mas a pessoa meio que se sente, né? Numa condição de vazio, pelo fato de não ter aquilo que você esperava. É comum que muitas pessoas que vivam relacionamentos ou empregos que não estão muito satisfeitos também passem por isso, porque é um fato de você estar meio que frustrado emocionalmente pelo resultado que não é o que você esperava. E, naturalmente, você precisa ter metas na sua vida. Assim como a gente tem metas quando a gente busca outros anos, eu quero alcançar isso na minha condição de saúde, emocionalmente e, né, enquanto ser humano, a gente precisa ter metas para a gente saber exatamente por onde caminhar. Um ser humano sem metas é um ser humano sem rumo. Não adianta. Um ser humano sem metas é um ser humano sem rumo. Ou você tem objetivos ou você não chega a lugar nenhum. Perfeito. Em qualquer setor. Perfeito. Isso é fundamental. Perfeito. Doutora, o que é que a gente consegue fazer, por exemplo, para pessoas que não têm bom apetite, por exemplo? O que é que se faz? O que é que pode acontecer? Será que de repente tem uma verminose aí nessa criatura? Será que tem aí uma outra condição que ele não sabe ou não está vendo? Pode ter certeza, gente. Parasitas, para quem não sabe, com toda a propriedade, estudo científico, é a 17ª causa de morte do mundo, tá? E o parasita, principalmente o Ascaris lumbricoides, aquela famosa lombriga, é a que causa muita perda de apetite, né? Geralmente quem tem muito oxiúrio e Ascaris lumbricoides é criança. Mas hoje em dia os adultos também se manifestam muito, né? E essa perda de apetite, ela pode sim estar correlacionada a parasitas e pode estar correlacionada à própria hipovitaminose, né? Quando você tem a deficiência dessas vitaminas, como zinco, principalmente zinco, que aí você vai ter aquela marquinha branca na unha, aquele tracinho branco na unha. Eu tenho aqui um. Olha aqui um. Dá pra você mostrar pros seus telespectadores tem uma marquinha aí. Na minha unha aqui, olha. Pronto. Já Essa sei aí o que é. É uma deficiência de zinco e ela traz sim uma falta de apetite muito grande. Você se sacia com muito pouco, ou então passa da hora de comer e não lembra muito, entendeu? Não é como paciente que já chega, tô com fome, quero comer. E inclusive tem umas famosas, as Kardashians, não sei se você conhece, são famosas, muito famosas, elas consomem lombrigas para perder o apetite. Elas se alimentam das lombrigas. Elas comem para poder as lombrigas crescerem e elas não terem apetite, elas comerem e essa comida não ficarem nelas, entendeu? E isso aí já tem várias técnicas e várias pessoas que usam isso, entendeu? São corajosas, né? E a procalciferminose, ela pode também ser um vetor que suga mais do que deveria essas vitaminas C do corpo? A B12, se você tiver tamoeba coli, histolite que dispara, toda a B12 que você tomar, ela vai consumir. Ferro quelato
O oxiúria ele consome bastante, por isso que criança tem muita anemia, que fica aquela coceirinha no bumbum, coçando ali no bumbum. É oxiúria, né, que só morre com piverme. A gente acha muito que o albendazol, dose única, mata, não mata. Parasita é difícil de matar, porque tem parasita que ele bota 300 mil ovos a cada mudança de lua, entendeu? Então, não é fácil desparasitar. Desparasitar tem que ter técnica, tem que ter fase de lua, tem que ter mudança de alimentação. Se você está tomando vermífugo e está comendo doce, você não consegue matar o parasita. Então, tem toda uma estratégia por trás, né? E assim, essa falta de apetite, ela está correlacionada à hipovitaminose, ela está correlacionada a parasitas e pode estar correlacionada a uma doença muito séria também, tá? Outros pacientes podem ter até câncer, algo do tipo, tem que estar ligado porque a falta do apetite é uma condição vital para não sobrevivência, né? A gente fala 3 coisas para você sobreviver: ir ao banheiro, né, fazer cocô e xixi, comer e dormir. Então, se você não tem apetite, se você não tem esses sinais vitais, como é que você consegue ter uma sobrevida? É sinal de que o organismo não está bem organizado. Não está bem. Tanto é que quando eu tomo um remédio de verme, abre o meu apetite, acredita? Melhora a disposição alimentar. Eu fico com o apetite mais aberto. E aí nem gosto muito, não vou mentir, entendeu? Mas eu tomo. Tem que malhar mais para compensar. É isso mesmo, tenho que escolher as comidas certas, né? Porque eu já acordo com fome, coisa que eu não acordo. Então, eu malho em jejum, mas no dia que eu tomo vermífugo à noite, eu acordo com vontade de comer. Aí já sai de casa alimentada. Tem que comer, né? Porque senão desmaia de fome, né? Então Deus me livre. Vamos cuidar da vida e fazer isso aí, né? E de quanto tempo tem que fazer essa... O ideal, por incrível que pareça, é de 6 em 6 meses. 6 em 6 meses. Porque nós estamos numa condição humana, a gente bota a mão na boca, a gente toma água em um copo que... A gente se alimenta fora, até as nossas frutas às vezes não são tão bem lavadas, entendeu? E aí tá no meio da vida, tem que desparasitar mesmo. Então atenção, minha gente, vamos andar de forma cautelosa e preventiva para evitar condições. Vamos morrer, mas vamos morrer de uma forma menos sofrida. Vamos morrer o mais velho possível, né? Exatamente. Doutora Suzana, que alegria tê-la por aqui, tá? Eu fico muito contente em poder partilhar um pouco desse momento com a sua experiência, que pra gente aqui no Sertão e em muitas regiões é uma referência. Eu então, também, hoje, né? Fique à vontade, não sei se tem mais alguma pergunta, se tiver, leia pra gente, se não... deixa aí suas considerações finais, diga onde é que as pessoas lhe encontram. A senhora faz atendimento virtual também ou só aqui em Santana? Faz também, pronto. E tem aqui Damiana Ramos, do sítio Puxinanã. Certo. Tá perguntando qual a vitamina mais indicada para idoso. Pronto, o que é que um idoso precisa de básico para estar aí razoavelmente saudável? Pronto, o que um idoso precisa de básico, Damiana, é a B12, tá? Porque senão pode desenvolver o esquecimento, o próprio Alzheimer ou a demência, né? A B12, né? A B3, que é para tremores nas mãos, geralmente o idoso ele tem uma tendência a tremer mais. A B3, tá? A vitamina C, porque ela é um antioxidante maravilhoso, né? O zinco, quelato, e o magnésio malato. Essas seriam as vitaminas cruciais para que o idoso possa ter uma vida mais saudável, não desfrutar de esquecimento, não desfrutar de tremores nas mãos, que às vezes, muitas vezes é confundido com Parkinson, que não é Parkinson, é uma deficiência da vitamina B3. Sim. Então seria essa a resposta. Muito bem, então passa aí, diga aí onde é que a gente localiza pelo WhatsApp ou pelo Instagram, como é que é o atendimento para quem mora lá em outra região, por exemplo. Quem mora lá na galáxia, né, quiser vir. Eu atendo aqui em Santana, né, no Instituto Ribeiro. A gente atende lá, geralmente de segunda a quinta, tá? Às sextas-feiras, uma vez por mês eu tô em Arapiraca, sexta e sábado, e uma vez por mês em Águas Belas. Online, a gente sempre atende todos os dias 1 a 2 pacientes online, o restante presencial no Instituto Ribeiro. E eu vou deixar aqui o contato para vocês e o meu Instagram. O meu Instagram é @DRA, doutora Suzana Ribeiro, _, @DRA, Suzana Ribeiro, _ e o telefone para contato é 82 999 44 9175, né? Quero agradecer a você, Diógenes, por essa partilha, né? Porque eu aprendi 2 coisas aqui que eu vou levar para mim, né? Que a limitação. A minha limitação, eu consegui visualizar isso físico e para mim é muito importante. Emocional e tudo. Eu consegui ver, não é, a limitação. E toda essa partilha, né? Dizer que estou sempre à disposição.
a sua família, a minha família, a sua mãe, eu tenho um carinho muito grande por ela, suas irmãs, sua esposa, né? Agradecer a todos os ouvintes que estão aí a nos escutar, né? E dizer que a gente está sempre à disposição, de forma a esclarecer, a ajudar. O nosso intuito aqui é sempre ajudar, trazer alguma coisa que fixe em vocês, para que a gente possa alavancar de alguma forma. Não é ao Léo, a Flavinha, a todos que fazem a Rádio Milênio aqui. Muito bem, então quem acompanhou aqui as minhas postagens no outro final de semana, tá? Acesse lá a postagem que eu fiz do card do programa de hoje, né? Tem lá, está marcado lá o arroba da doutora Suzana, do Instituto Ribeiro também, onde você pode entrar em contato, marcar sua consulta, fazer toda a seu agendamento, e aí você vai fazer contato e tirar suas dúvidas. Então tem gente nos ouvindo aqui, assistindo em muitos lugares, não, a Gildete está lá em Piranhas, tem o pessoal aqui em Mata Grande, enfim, não perde um programa aqui, sempre está conosco. E nos deu aqui todo o apoio nessa sintonia, né? Pessoas de Pão de Açúcar, pessoas de Olho d'Água do Casado, do Canapi, enfim. Deus abençoe a cada um de vocês e espero que a gente continue tendo possibilidade de trazer essas dicas aqui pra vocês. No próximo programa você deveria sortear uma consulta sua, consulta viu? minha, Pois é, viu? A gente deveria sortear uma consulta do Dr. Diógenes, né? Muita gente tá aí precisando, pelo menos uma primeira vez. Então, quem ligar fazendo pergunta, a gente deveria sortear uma consulta. Eu já tô falando aqui ao vivo pra ele não dar nenhum não, viu? É bem isso. Aí, começa com a pauta, né? Pois bem, então vamos chegando aqui aos minutos finais do nosso programa de hoje. Na sonoplastia, Leonardo Dionísio, na direção é Flávio Gouveia, no comando na liderança Givaldo Calibão e Calibão Júnior. A todos uma excelente semana, fiquem com Deus e até a próxima segunda, se Deus quiser. Quase que eu sorteava. Vamos consultar ao vivo aqui, viu? Quase. Ficou aqui engasgado. Mas se eu fizer isso, ele não gostar.